Conta um Conto apresenta, de Jefferson Milani, A Visão do Vazio. Narração Marcelo Fávaro. Este conto faz parte da seção Novos Autores. Acima de tudo, foi um anônimo, uma espécie de espírito que pairou sobre o mundo e cuja incognoscível presença podemos apenas intuir, mas não compreender. Não possuía título de eleitor, nem carteira de identidade, nem certidão de nascimento, tampouco qualquer outro documento civil. Embora, como filho de boa família católica, fosse batizado. Também não seria possível encontrar registro sacramental de sua vinda à Terra. Seu batismo foi daqueles feitos às pressas, logo após um parto complicadíssimo, por medo de que o frágil bebê morresse sem a devida libertação do pecado. João, o pai do recém-nascido, ao ver o minúsculo corpinho que a exausta esposa parira, pôs-se a correr desesperado até a capela da comunidade e conseguiu que o padre Arcanjo, um velhinho que fazia jus ao nome que assinava, acompanhasse-o até a casa e assegurasse a regeneração do pequeno pela água na palavra. Foi a última missão espiritual do bom Arcanjo. Momentos depois, durante o regresso ao seu retiro, o amável religioso, enfermo há anos, apesar de ainda ativo como eclesiástico, transcendeu esta vida. Foi um dia deveras triste, mas sofrimentos maiores estavam por vir. Seu tacanho, o maior proprietário de terras local e o único que dispunha de meios para chegar até a cidade em tempo hábil de providenciar um funeral digno ao venerado sacerdote, com a presença de um ministro da igreja, sumira enigmaticamente pouco antes de que os preparativos para o velório do bom arcanjo fossem devidamente iniciados. Os comiserados habitantes do lugarejo clamaram durante 3 longos e angustiantes dias pelo retorno do aguardado homem. Porém, nesse período, não encontraram alma viva alguma na residência do casal tacanho. E então, ao final do 3º dia, os moradores do povoado, jamais abatidos do que tementes e piedosos, optaram por enterrar o corpo do sacerdote sem o justo e necessário cerimonial pelo seu espírito. E assim, a pequena localidade rural isolada, onde não havia escolas, não havia hospitais nem energia elétrica, não havia água encanada, nada, composta apenas por 40 habitantes, distribuídos em 7 famílias, incluindo a família de João e o sacerdote, ficou também com a sua terna capelinha vazia, privada da digna presença de um representante ordenado. E desse modo, a inocente criança, nascida em um dia desgraçado, jamais fora incorporada aos documentos oficiais da Santa Igreja. Um detalhe é que até João desconhecia, pois nada compreendia acerca das formalidades dos homens, quer dizer, aliás, ele sequer sabia ler, muito menos os outros moradores locais, extenuando-se, é claro, o seu tacanho e o falecido religioso. Conheciam alguma coisa sobre o mundo e suas letras. No decorrer dos 6 anos seguintes, aquela comunidade esquecida, e João mais do que todos, rogava com insistência a seu tacanho para que intercedesse junto à igreja matriz da diocese, nome ouvido pelo padre Arcanjo, mas cujo significado em verdade ninguém dentre eles entendia, e solicitasse que outro pároco fosse designado para atendê-los. Em resposta, seu tacanho sempre prometia a João e a todos que tivessem ouvidos para ouvir que faria tudo ao alcance, até mesmo de minhas posses, para que a comunidade não se esquecesse dos verdadeiros valores da sacrossanta igreja, acrescentando em tom de mistério: mas nunca se sabe.
Quem poderia prever que Deus chamaria o velho arcanjo bem na hora em que a minha mulher e eu tínhamos viajado a negócios? Vejam só, por isso é que existe o conhecido ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Seu tacanho, em suas idas à cidade, nunca passou perto da igreja matriz. Tampouco entrou em qualquer outra igreja ou buscou se inteirar acerca dos procedimentos adequados nesses casos. Sequer comunicou o falecimento do padre a alguém da cidade. E o povoado permaneceu assim, sem missas. Ademais, provavelmente o pedido daqueles camponeses não seria atendido, é claro. Afinal, agora só havia 39 habitantes no local. E nenhum padre ambicionaria se deslocar até o ponto de tão difícil acesso para celebrar as graças de Deus com um punhado de cristãos que, de qualquer forma, continuariam fiéis, menos ainda viver em tal fim de mundo, o qual nem constava nos mapas oficiais ou registros do clero. O velho arcanjo era mesmo um santo, uma dessas almas que, de tão boas, talvez não devesse ser lembrada. A ausência do elo do povoado com o mundo espiritual, representado na figura do sacerdote, foi um golpe fatal no coração daquela gente. Para confirmar a desgraça, ano após ano, fortes secas assolavam a região. Onde antes se gerava uma boa cultura de subsistência e até relações de escambo, com a troca de pequenos excedentes recolhidos por certos insumos ou alguma roupa, mercadorias trazidas da cidade pelo próprio seu tacanho. Agora se encerrava um lugarejo decadente e miserável. Tudo estava saindo melhor do que o seu tacanho, cujos planos eram tão impenetráveis ao olhar simplório daquele povo, quanto os desígnios de Deus são estranhos a um humilde mortal. Jamais sonhara. Era isso que ele queria. Bastava dizer que, desde sempre, enquanto os demais semeavam a terra, ele cultivava o desejo de tomar todos aqueles domínios para si. As famílias possuíam propriedades vastas, porém, em grande parte cobertas por mato, coisa que seu tacanho não conseguia aprovar. Quanto desperdício! Lamentava-se. Ele não era um homem de espírito estreito como muitos dos seus amigos da cidade pensavam. Não me conhecem, refletia. Tenho muito espírito e um dia, com a graça de Deus, ainda serei chamado de latifundiário. Prova viva de o quão justa era sua espiritualidade. Seu tacanho logo observaria a sua volta. Família após família, pouco a pouco, todos abandonariam a região. Sem comida, sem perspectiva, sem padre, nada restava àquele povo. Afora cedo ou tarde, vender as terras para o seu tacanho a preços baixíssimos e partir rumo à cidade. A maioria, e João principalmente, dizia que a tragédia que assolava o povoado era um castigo divino. Como podiam viver sem igreja? É por isso que Deus não está mandando criança. Veja a mulher do seu tacanho. Ela tem de tudo, tudinho, mas não consegue dar luz. Afirmavam e completavam com tristeza. E os nossos inocentes que nascem não aguentam. Só nesse ano já foi 3, coitadinho. Mal havia chegado ao mundo. Isso não está certo, meu Deus. Não está certo. Nem mesmo as devotas novenas que as mulheres organizavam surtiam efeito. Não é a mesma coisa se não se reza nunca a Santa Missa? Precisa rezar a Santa Missa? Senão não adianta. Elas lamuriavam. Quaisquer acontecimentos catastróficos que se abatessem sobre a região, aos olhos daquelas famílias, certamente se deviam ao despertar de alguma força oculta, desencadeada após a morte do bom arcanjo. Desde aquele dia fatídico, o vigor desses camponeses, outrora tão perseverantes, secara mais do que a falta de chuva tornara árido o campo. João não conseguia conter as lágrimas diante da visão da sua querida capelinha vazia, silenciosa
como se o espírito do templo houvesse partido desse mundo em companhia ao velho arcanjo, movido por uma espécie de desespero, um desespero até esperançoso. Esmerava-se em cuidar de sua igrejinha, a fim de impedir que o capim e a sujeira a possuíssem antes da vinda de um novo padre. O que mais poderia fazer? Pensou em organizar um culto. Em alguns momentos foi instigado por ímpetos heróicos e, como um profeta, tencionava conduzir o seu povo de volta à vida sagrada e próspera. Não podia mais ficar de braços cruzados assistindo ao horror da morte dos filhos dos seus compadres, cujas vidas recém-nascidas murchavam como as plantações. Tinha de tomar uma atitude diante desse mundo que parecia gerar novas existências apenas para, com mais perversidade, deleitar-se com o espetáculo do perecimento. Nessas horas, uma torrente de sentimentos invadia o seu organismo. Sentia-se um afortunado por seu pequeno estar a salvo, crescendo sadio, apesar do nascimento difícil. E então, uma culpa terrível, uma sensação paralisante colocava em transe a sua cabeça, acelerava o seu coração e descia pelo seu corpo até as suas pernas, retraindo sua musculatura a tal ponto de João mal conseguia se mover. Ele que nem capaz fora de conseguir uma cerimônia fúnebre para o santo arcanjo, seria merecedor de se imaginar como aquele que ministraria cultos, como se fosse um salvador? 1000 vezes desgraçado se considerava. Logo sua coragem messiânica lhe parecia o mais abominável dos pensamentos, e a aterradora paralisia se consolidava. Nada mais conseguia fazer. Essas crises foram se tornando mais frequentes. Quando se recompunha o suficiente para falar, chamava inquieto pelo filho, já um meninote milagrosamente robusto, cabelos ruivos e belos olhos verdes de esperança, e discursava longamente sobre como Deus agraciara o pequenino, cobrindo-o de benevolência. Apenas após proferir esses sermões, sentia seus nervos aliviados o bastante para liberar o corpo do tolimento. E então, João ansiava pelo impossível. Seu tacanho com a despreocupação própria de quem se crê predestinado ao sucesso, fazia tudo ao alcance de suas possibilidades para tornar o cenário ainda mais desolador. À medida que se apoderava das terras, mandava derrubar as casas e todas as demais construções das propriedades, para reutilizar o material em outras obras mais úteis ou, em certos casos, apenas para aproveitar a madeira que fosse adequada para a lenha. No fim do 6º ano sem o padre arcanjo, a família de João era a única que persistia na localidade. Em meio a essa vida apocalíptica, a esposa de João contraiu rubéola, ou sarampo, ou varicela, talvez todas essas enfermidades. A verdade é que não se sabe. O que é passível de conjecturar é que a moléstia fora transmitida pelo afilhado de seu tacanho. Pois o menino convalescia de algumas dessas doenças quando a camponesa passara na residência do próspero proprietário rural, onde intentava trocar alguns quilos de aipim por leite para o seu filho. Seu tacanho, já há 3 anos, era o único em toda a região que ainda tinha condições de criar gado. Doente, desnutrida, debilitada, porém ainda insistindo em realizar os serviços domésticos e em ajudar João no campo, a esposa do atormentado agricultor acaba por falecer, delirante e de febre, em meio justamente de sua derradeira esperança, seus pezinhos de mandioca. João, diante do cadáver da mulher fincado entre as raízes tuberosas, não conseguiu ação outra senão também desabar estancado naquela terra, desejando ali permanecer estirado pela eternidade.
Entretanto, ainda não era sua hora de adentrar no além-mundo. Acordado pelo seu filho assustado, conseguiu reunir forças, só não se sabe de onde, para enterrar a esposa no cemitério local. E desse momento em diante, João ficou inteiramente possuído por tormentos que assolavam sua vida interior. A sua fé hesitava como nunca. A convicção de que queimaria no inferno, prestando contas ao diabo pelos 6 anos em que não via um padre, quanto menos comungava ou se confessava, crescia de tal forma que não mais paralisava apenas o seu corpo, subjugava todo o seu ser. A lembrança de que havia enterrado a mulher como um animal, sem cerimônia alguma, em presença apenas dele e do seu pobre filhinho confuso e choroso, inflamava ainda mais o incêndio moral ao qual João ardia. Mal podia dormir e, quando o fazia, pesadelos mórbidos arrombavam seu sono. Repentinamente começou a olhar para as cordas do seu galpão com uma volúpia que até então nunca havia sentido. Contemplava as curvas das amarras que envolviam as madeiras, fazia laços, acariciava sua textura, testava sua rigidez, escorregava com leveza o excitante material esfiapado sobre o seu pescoço e, por fim, resignado, abandonava a ideia. Talvez tivesse cedido à tentação não fosse pelo filho, que precisava de intensos cuidados. Era inocente o menino, não bastasse o desconsolo da mãe, a saudade que ele sentia dos momentos estarrecedores recém-presenciados. Estava agora com o corpo tomado de manchas. João continuava convicto de que merecia a fogueira eterna. Isso restava salvar a vida e a alma do menino. Durante vários dias, apesar do seu estado de ânimo funesto, acompanhou as febres, feridas, coceiras e choros intermináveis, zelando do melhor jeito que pôde. Momentos penosos, de excessos sanguíneos e que só o sofrimento cardíaco de um pai tem o poder de fazer pulsar, exigindo ante o horror do silêncio perpétuo o grito da vida. Em face de tamanho amor, até o desespero, tão objetivo em ser vão, sujeitou-se. O garotinho estava salvo. Contudo, agora João, então mais esgotado do que nunca, encontrava-se seriamente enfermo. Sentia a morte se aproximando. Porém não queria aceitar. Ainda não podia deixar esta vida. Passou a emitir berros estridentes terríveis durante grande parte do dia, urros que expressavam, muito além da dilacerante dor orgânica, a insuportável agonia moral. Seu filhinho, apavorado, chorava sem parar, e as dolorosas indagações se repetiam. Que foi, pai? Que foi? João não respondia, apenas insistia em afirmar para o filho que eles eram almas puras e nunca conheceriam o fogo ardente do inferno. Fogo que rasga a alma dos pecadores, como os raios incendeiam o céu. Após um mês nesse estado e ainda assim garantindo a subsistência do seu garoto, o qual, por sua vez, há muito sabia cozinhar e como também sabia ajudar em algumas tarefas básicas da casa e também da lida do campo, João intentou pedir ajuda ao seu tacanho. Não havia outro recurso possível. Ademais, seu tacanho morava a apenas 6 quilômetros dali. O mínimo que João tinha de fazer era ir lá na esperança de conseguir auxílio e que, quem sabe, inclusive ser levado a um padre que lhe concedesse a extrema-unção. Não queria, não podia e não devia morrer assim. Mais importante, imploraria que cuidassem do seu filho após ele, João, deixar esta vida. No entanto, uma fraqueza imobilizante o dominava. E o que aconteceria se falhasse em sua jornada redentora? Como ficaria o seu garoto? Passou dias amputado por esse conflito interno, buscando coragem para assumir a sua empreitada. E numa tarde cinzenta, João se debatia, perdido em seu tumulto nervoso,
quando percebeu seu filho sonolento. Com carinho pegou-o no colo e o pôs para dormir, sob o reconfortante som da chuva leve que ensaiava seu deslizar suave sobre a casa. Após tanta agitação, observar o pequenino descansando um sono angelical, enrolado nos aconchegantes cobertores, transmitiu-lhe uma tranquilidade de espírito que há muito ele não experimentava. E dentro de si, João encontrou forças e saiu otimista em direção à morada do grande benfeitor local. Caminhava com esforço, sim, na pesada rua de terra que logo ficou encharcada pela chuva torrencial em que o chuvisco se transmutara. Ainda estava fisicamente fraco, respiração ofegante. Contudo, desfrutava, como nunca dantes, da beleza do verde vivo, molhado em doce esperança, das árvores que cercavam sua tão conhecida e familiar estradinha. E finalmente, Deus mandava chuva numa época boa. Aliviado, João contemplava as mais simples sinuosidades dos terrenos que desenharam o seu mundo durante mais de 30 anos. Talvez houvesse alguma esperança final. Esse ano seria melhor. Sentiu-se agraciado, benquisto por Deus, insuflado da sensação de que pela primeira vez compreendia visceralmente o quão magnânimo era o dom da vida. Enquanto caminhava reanimado, uma visão nova começou a se desvendar em seu horizonte embaçado pelas pesadas gotas da tempestade. Seria o sino no costado da rua? Não conseguia ver direito. Mas o que ele estaria fazendo ali? Não fazia sentido. Pilhas de tábuas amontoadas. E de repente uma ausência esmagadora se revelou, mais definitiva do que tudo o que até então já tinha visto. A capelinha. A capelinha não estava mais lá. E, momentos antes de o coração interromper o fluxo orgânico, a visão do vazio já havia expirado. O espírito de João. Fim do conto. Olá, Marcelo. Meu nome é Jefferson Leandro Milani e estou te enviando a visão do vazio e um continho, né? Porque vocês sabem que eu tenho um canal só de contos infantis, viu, gente? Eu conto um continho. Sim, e tem contos lindos, porque são contos para todas as idades. E o Milani me enviou aqui e estará em breve no canal o Guindaste Orgulhoso. Poxa, já gostei do título, hein? E para caso você aprecie, leitura nos seus respectivos canais. Então tá aí, o Jefferson, é uma honra poder trazer aqui sua escrita também, ok? Ele diz que escreve há 18 anos, mas só em 2019 fez a primeira publicação individual na Amazon, né, com o romance Vida Incerta em Linhas Tortas. O conto que encaminho, chamado A Visão do Vazio, é o primeiro capítulo desse romance, mas ele pode ser transformado num conto como eu estou fazendo agora, Milani. É claro que essa narração vai chegar ao ouvido de vocês daqui a alguns dias, porque é muito trabalho para gravar, para editar, deixar nessa qualidade que vocês estão ouvindo, que ainda não é a profissional, mas eu tento cada vez mais. Eu sou apenas um professor latino-americano, então, com muitos empregos, não tenho tempo ainda hábil para conseguir estudar a parte da edição de voz, ok? Mas eu tento me esforçar aqui, trazendo para vocês essa história, ok? O meu romance apresenta um protagonista anônimo, é verdade, eu não falo o nome do menino aqui, eu falo. É o filho do João, né? Legal, muito obrigado por ceder, escritor Milani, tá, gente? Vocês podem adicioná-lo no Instagram, @escritormilani, com L só, como as pessoas deveriam sempre fazer, ok? Não que eu tenha nenhum com preconceito com quem dobra o T, dobra o L, longe disso, né? Mas eu passo
boa parte da minha vida perguntando para as pessoas se é com Y, se é com 2T, se é com 2Ls. Professor e acaba às vezes sendo ofendido. Ô professor, você não sabe ler? Não, não é Simone, é Simoni. Não é Marcele, é Marceli. Não é Rei, é Raí. Pô, R-A-Y, pra mim é Ray, né? Ray Charles, sei lá, né? Mas o menino é Raí, tá certo. E é assim que eu passo os meus dias, né? E eu agradeço aqui o seu Milani ser com L e tomara que eu tenha pronunciado corretamente. Em breve vou ler o Guindaste Orgulhoso, viu, Milani? E eu gosto muito quando você comenta aqui, que você sempre traz comentários muito interessantes. E agora o seu conto está para os mais de 53 mil inscritos aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima.